o ápice, né? Infelizmente, que é o suicídio. Então ele vai falar para nós sobre como que esse bombardeio, né? Como lidar com isso. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Amém. Boa noite a todos. É com grande alegria que a gente vem aqui para ter esse momento de comunhão na presença do Senhor Jesus. E eu quero começar com oração. E se você não se importar, eu gostaria que você repetisse aqui comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento. Eu abro meu coração para ouvir a Tua voz, receber a Tua vida, ser útil na Tua mão. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, o título dessa palestra é O Bombardeio. Eu quero que você preste atenção nessa imagem. O que você está vendo ali? Oi? Um avião jogando um míssil. E ali embaixo já parece que alguma coisa já explodiu ali, é ou não é? Está cheio de fumaça. Que lugar é esse? Que lugar é esse que está sendo bombardeado? Quem pode falar para mim aqui? O que você acha? Que lugar é esse? Esse lugar aqui é o seu coração. Hoje nós já estamos vivendo num período de guerra. Quer você creia ou não, você está debaixo de um ataque. Existe uma guerra e nessa guerra não há como ser neutro. Ou eu estou num exército, ou eu estou em outro exército. Um exército é para trazer o reino de Deus a essa terra. Amém. Trazer a justiça eterna. O outro exército quer acabar comigo e com você. Mas só que ele não vem com esses mísseis aí, ele vem de outra forma. Esse exército ele vem de uma maneira sutil, tentando fazer com que você deserte do exército de Deus e passe a militar pelo exército do inimigo. Eu quero ler aqui com vocês alguns versículos no livro, capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios 6, versículo 10 fala assim, concluindo, eu estou aqui usando a versão King James atualizada. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós vivemos um período em que, se nós não buscarmos força em Deus, é difícil. Mas aqui Paulo faz um encorajamento para mim e para você. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Muitas vezes a gente busca força em outras coisas, né? Mas a Bíblia nos mostra que a verdadeira força, o verdadeiro poder está em Deus. Aí ele continua, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Deus, além dele ter força e poder, ele também tem todo um aparato para proteger a mim e a você. E eu não posso tomar parte do aparato e não usar o outro. Se você trabalha numa empresa, né, e essa empresa tem ali alguns riscos, então o pessoal lá vai falar que você precisa de usar capacete, vai precisar de usar um calçado adequado, não pode chegar lá de salto alto, é ou não é? Senão dá problema. Dá problema.
se não tiver um aparato ali, uma vestimenta adequada para a sua segurança, você acaba se acidentando. E não adianta você usar um e não usar o outro. Não é? Então eu e você precisamos tomar toda a armadura de Deus. Para eu tomar toda a armadura de Deus, eu preciso da palavra de Deus como um todo. Eu não posso usar filtros na palavra de Deus. Porque eu não sou tão competente, tão inteligente para falar ali. Eu não tenho autoridade para falar que tal trecho na Bíblia é palavra de Deus e tal versículo é palavra de homem. Eu não tenho essa autoridade. Alguém aqui tem? Então, se nem eu nem você tem, então nós precisamos tomar toda a palavra de Deus. Às vezes, eu não compreendo algum versículo. Isso é bem possível de acontecer. O fato de eu não compreender não me dá a liberdade de desrespeitar a palavra de Deus. Quando eu faço isso, automaticamente eu estou desertando do exército de Deus e estou passando para o exército inimigo. Sem querer. Muitas vezes sem querer. Vocês lembram da experiência do apóstolo Pedro? Recebeu uma revelação maravilhosa de Deus, né? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo após, o que aconteceu com Pedro? Ele foi usado por Satanás. Mas ele não estava falando de coisa ruim. Ele estava preocupado com o Senhor. Ele não queria que o Senhor Jesus sofresse. Então ele falou assim: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Lembram dessa passagem? Eu não vou ler aqui por causa do tempo. Imaginem vocês, se Jesus não fosse um homem cheio de Deus, cheio do Espírito, claro da vontade de Deus, ele poderia falar assim: Pedro, você está certo. Ir para a cruz, isso é ruim demais, vou para lá não. Sofrer, ser ali tripudiado pelas autoridades, tanto romanas como as do seu povo, né? O povo de Israel, os judeus. Não, eu vou lá nada, vou não. Você está certo, Pedro. A ideia é muito boa. Se isso tivesse acontecido, nem eu nem você estaríamos aqui nessa noite. É ou não é? Mas olhando para o aspecto humano ali, né? Pedro não estava certo? Estava certo, mas aquilo não produz a vontade de Deus. Tem muitas coisas que parecem certas, tem um fundo ali verdadeiro, mas o objetivo, mesmo que inicialmente ele seja bom, no final ele te leva para um caminho ruim. Estava conversando com o Daniel mais cedo, né? Aí eu falei com ele sobre a origem do feminismo, né? Não lembro o nome da mulher, mas ela viveu no século XVIII, 1700 e não sei quanto. E ela percebia que muitos homens não tratavam a mulher com o devido respeito. Isso acontece até hoje, não é? Espero que aqui nessa audiência não ocorra com nenhuma de vocês. Mas, então, aquilo gerou nela um sentimento de indignação e ela começou a pensar diferente. Não pode ser dessa maneira. Então, o que ela viu ali, de fato, estava correto. Só que aí ela lançou uma semente, essa semente brotou. Um dia a filha dela desenvolveu essa semente e a coisa chegou a tal ponto hoje que o feminismo ele defende bandeiras que talvez lá atrás quem lançou a primeira semente não imaginava que ia dar naquilo, né?
a ideologia de gênero, por exemplo, ela surgiu já nos anos 90, mais ou menos, de uma maneira mais forte, mas a primeira semente surgiu dessa mulher. Ela mesma não foi uma feminista. Ela teve alguns pensamentos que eram muito avançados para a época dela. Mas ela não foi ali alguém que rebelde, que lutou contra, que tentou virar tudo. Mas a filha dela já teve esse pensamento. E aí, daí a pouco, chegou ao ponto de muitas mulheres que defendem essa linha, elas dizem que o fato da mulher gerar uma criança e ter que carregar ela ali por 9 meses no ventre, isso é uma opressão. Vocês conseguem conceber isso? Quem é mãe aqui? Você se sentiu oprimida ao gerar uma criança? Pois é. Só que ninguém fala que feminismo vai te levar a pensar dessa maneira, é ou não é? Mas quem entra lá acaba se envolvendo e chega num ponto que aí elas ficam totalmente contra homens, totalmente contra essa questão de gerar filhos. O sonho de algumas delas era que se pudesse a tecnologia desenvolver de tal maneira que não houvesse necessidade mais de ter esse processo biológico. Então, para elas, a biologia também é opressora. Então, aí já começa a falar contra Deus, começa a falar contra a própria estrutura da vida. Né? Aqui eu acredito que tem alguns que gostam de esporte, é ou não é? Quem é aí que gosta de esporte? Principalmente os homens. Deve ter atleticano aí e cruzeirense. Se a gente não tomar cuidado, nós como filhos de Deus, até começamos a olhar um de lado assim, ó, não, você torce por... não gosta, né? E aí nós estamos em Minas Gerais, mas aparecem uns flamenguistas aí acirra mais a briga ainda. É ou não é? Olha, irmãos, eu vou falar aqui uma coisa para vocês que eu acredito que vai ser novidade para todo mundo. Sabe quando que surgiu essa cultura do futebol no Brasil? Foi quando... um pouco de história para vocês. Depois que a República foi institucionalizada aqui no Brasil, então por muitos anos, por um período, o presidente ele era de origem lá de São Paulo. Depois, nos próximos 4 ou 5 anos, seria um presidente de Minas Gerais. Isso ficou conhecido como a política do café com leite. Todos vocês estudaram isso em história, talvez não lembrem mais. Chegou um momento que rompeu esse ciclo. Como é que foi rompido esse ciclo? Era a vez de Minas Gerais ter o presidente, mas a oligarquia ali, as pessoas que tinham mais influência de São Paulo, tentaram dar uma rasteira. Aí o que aconteceu? Surgiu alguém do Rio Grande do Sul e entrou na história, e aí rompeu com aquele pacto, só que isso aí foi de uma maneira, assim, foi à força, não é isso? E aí ele pensava, eu preciso de fazer algo para tirar a atenção desse povo, senão vai voltar aqui o foco ali, Minas Gerais, São Paulo, eles vão se juntar e eu vou ficar de fora. Aí ele investiu no futebol e no carnaval. Até então não existia esse apego, essa cultura. Eu achava que o carnaval e o futebol foi lá de trás. Não, mas surgiu nessa época. E a intenção dele não era que você se tornasse um bom jogador e que o Brasil viesse a ser campeão lá na frente. Não foi investir em cultura.
foi tentar desviar o foco. Você entendeu? Então, quando eu olho para isso, eu não tenho como ficar discutindo com ninguém a respeito de futebol. Porque o interesse que estava por trás disso, sabe, era só de poder. Lá atrás, uma mulher percebeu que a mulher não era tratada com respeito. E isso de fato acontecia. Surgiu aí o feminismo com essas vertentes todas, e um punhado de coisas que nenhuma de vocês pensam dessa forma. Espero que não, né? Mas se algumas de vocês estão seguindo essa linha, que o Senhor livre e guarde, que daqui para frente a gente possa canalizar todas as nossas energias naquilo que de fato interessa. Se eu não usar a armadura de Deus, se eu não me envolver no exército de Deus, eu vou me envolver no exército inimigo. Em 2020, lá nos Estados Unidos, um homem negro foi morto por um policial branco. A situação em que as coisas ocorreram estavam de fato erradas, a postura do policial não estava correta, mas aquilo foi usado como uma manobra para fazer algo que não tinha. Na verdade, irmãos, os donos do mundo e as pessoas que estão manipulando, elas não se importam com o negro, não se importam com o índio, não se importam com a mulher, não se importa com nenhum de nós que aqui estão. Eles estão preocupados com o poder. Eles estão preocupados em dominar. Graças a Deus, o Senhor Jesus, ele veio aqui porque ele viu que essa era a condição de todos os homens. Todos os homens eram escravos. E, por cometerem pecado, eles estavam a caminho da morte. E morte eterna. Ele veio para nos dar vida. Não é isso? Vamos ler isso aí, está em João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Essas ovelhas aqui somos nós mesmos, tá? Sou eu e é você. Então o Senhor Jesus, ele veio para que eu e você tivéssemos vida. E ele veio também, o Senhor pensou fora da caixa também. Quando a gente pensa em algo melhor para alguém, vou trabalhar mais, ou então, em alguns casos, né, vamos fazer uma revolução aqui, porque aquele grupo está mandando, e se a gente tomar o poder aqui, nós vamos distribuir, nós somos amiguinhos um do outro e tal, não é assim? Ninguém nunca pensou assim, não, para eu salvar o Daniel, eu preciso de morrer no lugar dele. Ninguém pensa, só Deus que pode fazer um plano desse. É por isso que é difícil da gente entender, sabe? Mas olha, quer você entenda ou não, creia. Isso é um fato. Jesus viveu aqui como um homem, sofreu como um homem, foi perseguido como um homem, sofreu tentação também como um homem. Tudo que você passou, ele passou. Em muitas dessas circunstâncias, você não conseguiu ter uma reação adequada, mas ele venceu todas. Teve uma postura correta em tudo, teve um viver santo. Mesmo assim, ele morreu na cruz. Para que eu e você, que não conseguimos chegar nesse padrão, pudéssemos ser salvos. Deus deu a lei no Antigo Testamento. Ninguém cumpriu a lei. Nem o Moisés que escreveu a lei cumpriu tudo. Não é?
Ninguém cumpre a lei. Jesus cumpriu. Por ter cumprido a lei, ele estava qualificado a pagar o preço. Tem um versículo aqui, eu quero ler isso aqui para vocês. Romanos capítulo 3, versículo 20, acho que é 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. capítulo 6 de Romanos, 6, 23. O que está escrito aí? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, só há uma maneira de eu receber a vida eterna. É por intermédio de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele foi o único que conseguiu viver sem pecado. Imagine você está ouvindo aqui essa palestra hoje, e aí você tem uma firme resolução, de hoje em diante eu não vou pecar mais. E aí, suponha que você consiga ser fiel nessa intenção. Você viver aqui mais 20, mais 30, mais 50 anos, não comete nenhum pecado. Mas e até aqui? Você chegou aqui limpinho? Não. Então você já é devedor. Se o salário do pecado é a morte, pronto. Condenado. 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 Eu estou aqui apontando um dedo para você e tem mais um punhado de dedo apontando para mim. Ó, é um para você e 3 para mim. Eu estou triplamente condenado. Ninguém escapa. Por isso ele morreu na cruz por mim e por você. Mas o inimigo, ele quer te envolver com muitas, mas muitas coisas aparentemente legítimas, tá? Como eu falei, essa questão do racismo está errado, não é? Nós precisamos tratar todas as pessoas, independente da sua nacionalidade, da sua cor, da sua cultura, precisamos tratar com respeito. Todas as pessoas. Mas não é eu entrando num grupo para tentar fazer isso, né, que vai gerar esse respeito. Na verdade, se nós criarmos aqui uma associação, um sindicato, para defender a nossa classe, daí a pouco nós estaremos desrespeitando muitos outros. Não é essa a história? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não se envolva nestas coisas. Vocês vão entrar, vão estudar isso no ensino médio, depois faculdade, muitas coisas vocês vão precisar de ver. Vão precisar de ter um pouco de conhecimento a respeito, tá? Jamais precisarão de militar em nenhuma dessas coisas. Não milite em favor de política, tá? Nós estamos vivendo agora um ano de política, não é? Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco os irmãos estão brigando por causa de, o fulano é isso, o outro é aquilo e tal. Irmãos, a nossa luta não é contra ninguém. Não é contra o homem. A nossa luta é contra os principados e potestades. Vamos ler aqui Efésios capítulo 6 novamente. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você entendeu bem o que foi falado aqui? A nossa luta não é contra os seres humanos, tá?
não é contra os brancos, não é contra os negros, não é contra os índios, não é contra as mulheres, não é contra nada, nenhum ser humano. Na verdade, nós lemos aqui, né, que o Senhor Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Em Atos, capítulo 2, é mostrado claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que se achega a Ele, Ele acolhe. Se tiver um coração contrito, um espírito esvaziado, sem arrogância, Deus fica feliz e quer ficar pertinho dessa pessoa. Eu quero ser alguém assim. Só que nem sempre a gente compreende isso de cara. O próprio apóstolo Pedro falou isso no capítulo 2, mas quando chegou no capítulo 10 de Atos, ele ficou ali, puxa, não, o Cornélio é um gentio, eu vou ou não vou? Aí o Espírito teve que falar, olha, vai sem duvidar. Mas ele tinha ali alguns companheiros, né, também judeus. Judeus, quando olham para um gentio, assim, e salvação é só para judeu. Você não é judeu, você está fora. Aí Pedro foi, né? Puxa, e agora? O que eu vou fazer? O que os irmãos vão falar aqui de mim? Aí chegou lá, ele começou a ministrar a palavra. Antes que ele terminasse, todos ali ficaram cheios do Espírito. Aqueles gentios, e com a mesma manifestação do Espírito que os judeus lá tiveram. Mesma experiência. Aí aquilo abriu os olhos de Pedro, e os outros 6 também ficaram assim, puxa vida, olha só, todo mundo admirado. Graças a Deus. Nem sempre, irmãos, as barreiras vão cair de uma vez, sabe? Nós vamos adquirindo conceitos à medida que a gente cresce, e talvez alguns desses conceitos estão errados. Eles precisam ser derrubados. São difíceis às vezes de ser derrubados, mas por meio da palavra do Senhor, todos esses conceitos que não estão encaixados na palavra de Deus, o Senhor vai lavar o nosso coração. Não vai deixar a gente ficar envolvido com essas coisas que não promovem a vontade de Deus, que não promovem o reino de Deus, que não promovem a união entre os irmãos. Eu quero ler aqui com vocês o livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Daniel é depois de Ezequiel. Daniel, capítulo 10. Versículo 13. Diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Aqui, quem está falando é Gabriel, um anjo. Daniel estava orando, Deus ouvindo a oração de Daniel, e ele deu uma ordem para Gabriel. Gabriel, vai lá esclarecer Daniel. Daniel fez a oração, e o Senhor ouviu a oração de Daniel e deu uma ordem. Gabriel, vai lá esclarecer Daniel. Daniel não está entendendo nada. É ou não é, Daniel? Tem hora que a gente não está entendendo nada. Gabriel saiu, mas aí teve resistência. Não resistência dos homens. Teve resistência ali nos ares. Dos anjos rebeldes, que se
se uniram a Satanás. Apocalipse 12 mostra que 1/3 dos anjos seguiu a Satanás em sua rebelião. E esses anjos rebeldes, hoje eles estão nos ares, tentando levar as pessoas a se envolver inicialmente em causas justas. Depois a coisa vai desandando, até chegar no ponto de levar você a negar a Deus, levar você a estragar o seu corpo, a sua saúde, a sua vida, com danos físicos, psicológicos. E aí espiritual nem vou falar, né? Quando chega nesse ponto, espiritual você está muito mais fraco ainda. Então esse é o objetivo do inimigo. Versículo 20 também fala aqui, ó. Ao que ele acrescentou: sabes porque eu vim a ti? Contudo agora terei que retornar para seguir pelejando contra o rei da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Então, historicamente, nesse período, né, era a época em que ainda o império que dominava a terra era o Império Babilônico. Mas nesse momento, a Pérsia já estava ali movimentando para derrubar o Império Babilônico. E depois do Império Babilônico, viria o Império Grego. Após o Império Grego, surgiu o Império Romano. E tudo isso está descrito no capítulo 7 de Daniel. Ali é descrito quatro animais, né? Cada um descrevendo um desses impérios. E esses animais ali, eles são chamados de besta, sabe? Só que a referência é de animal, é de uma besta, mas Deus está falando de governo humano, certo? Na verdade, todo governo humano é uma besta. Besta no sentido de fera. Vocês já viram algum governo humano justo? Aqui no Brasil é justo? Os do passado eram justos? Mas fora do Brasil também é justo? Às vezes você acha, não, lá nos Estados Unidos é bom, se eu for para lá vai ficar bom. Se você chegar lá, você vai ver que também é injusto. São características diferentes. Por quê? Porque o príncipe que está aqui no Brasil é um, o que está lá é outro. Vocês já observaram que às vezes muda, né? Muda a ideologia, às vezes é um partido A, está ruim e faz tudo errado. Aí vem o partido B, também faz tudo errado. O príncipe é o mesmo. Está sendo manipulado pela mesma pessoa. E se eu não me voltar ao Senhor, eu também vou ser manipulado. Então, não entre nesse caminho da política. Nós somos de Deus, lutamos pelo reino de Deus. O nosso partido é o do reino dos céus, da igreja do Deus vivo, onde os irmãos se amam e cuidam uns dos outros, orando uns pelos outros, lendo a palavra de Deus. De outra forma, nós vamos ser envolvidos por algum tipo de ideologia. Ah, não, irmão, eu não gosto de política. Meu negócio é futebol. Portanto, está do mesmo jeito. Sabe? É outra ideologia. Não importa o que você se envolva, irmão. Não importa o que você se envolva. Se você não estiver envolvido com o reino de Deus, eu vou te dar uma notícia que não é boa. Você está sendo manipulado e você corre o risco de estar militando no exército inimigo. Esse bombardeio, nenhum de nós está livre. A preocupação do nosso irmão Esdras ao ministrar essa palavra, com base nesse livreto aqui, O Bombardeio, era principalmente os jovens. A nossa preocupação, de um lado, é com você, jovem. Você pode estar muito envolvido com muitas ideologias, né, que aparentemente são boas. A bandeira é boa, mas na hora que você entra, você vê que a coisa é totalmente diferente, sabe?
tem um convite bonito, a caixa está toda desenhada, na hora que você abre, só que muitas vezes você já engoliu, o negócio já entrou e já te envenenou. Não é? E só existe um antídoto, a palavra de Deus. Se você não se voltar à palavra de Deus, eu sinto muito em dizer, você vai morrer. E o pior, além de você morrer, você vai matar muita gente, porque você não vai ficar neutro, você vai militar. Assim que você vê alguém que está ali meio balançado, você vai lá e vai doutriná-lo. E vai gerar problema. Bom, eu creio que o Senhor está trabalhando em você. Você tem lutado contra a maré. Vamos tomar muito cuidado. Principalmente você que está aí estudando, seja ensino médio ou seja universidade, lá está assim, ó, de ideologias. Às vezes você entra para aprender uma coisa, às vezes chega lá, não tem nada daquilo. O que menos tem é aquilo que você entrou para estudar. E isso não importa qual que é o curso, tá? Qualquer curso que você entrar, vai ter lá muitas pessoas pervertidas, pouco preocupadas com o curso em si. Alguns ficam lá anos e anos e anos, ele nem quer passar, ele não quer concluir o curso. Porque enquanto ele está lá, ele fica lá, ó, semeando uma ideologia. Então, que o Senhor guarde os nossos corações, de vocês jovens com essas ideologias, de vocês adultos com as ideologias da política. Isso aí às vezes prende muito o adulto. Nenhum de nós está livre. Só existe um antídoto para nós, a palavra de Deus. Redes sociais tendem a te levar também para os filmes, as séries. Sabe? Quando surgiu a televisão, daí a pouco vieram as novelas. Até aquele período eram raros os casos de divórcio. Quer dizer que os casamentos eram mil maravilhas, mas eram raros os casos de divórcios. Começaram as novelas mostrando que não tem problema nenhum divorciar. Aliás, não tem problema também, né? Eu sou casado com a Cleusa, mas tem a fulana ali. Aí começa ali também, as mulheres também tendo esse mesmo comportamento. Passam-se os anos, como é que está a sociedade hoje? Todo mundo viu a novela e está reproduzindo a novela. Foi bombardeado. Até mesmo no meio cristão, quantos são os que já casam pensando, se der errado eu estou fora. Não é? Você já entra pensando no lado errado. Não é? Aí vem as séries, os filmes, de vez em quando entra uma cena, depois joga outra, né? Aí houve uma certa rejeição, e aí uma minoria, muito poucas pessoas, começam a te bombardear e falar que todo mundo pensa desse jeito. E aí eu fico até sem graça de falar as coisas. Eu agora, por exemplo, estou falando um punhado de coisa aqui, né? E tá sendo até divulgado. De repente tem alguém aqui que está assim, não gostei desse negócio não. Daqui a pouco eu vou lá buscar os meus direitos. Né? Hoje nós estamos cercados por todos os lugares. Quem usa o falar profano, ele pode falar o que quiser. Né? E é elogiado por todos. Todos entre aspas. Porque são poucas pessoas que têm poder sobre os meios de comunicação. Então, se é do jeito que eles querem, pode falar tudo. Se é diferente, aí eles já começam a lutar contra e parece que todo mundo pensa daquele jeito. Aí eu fico com medo de falar as coisas, porque assim, não, se eu falar o Daniel vai brigar comigo, o William.
Então, só que o Daniel pensa da mesma maneira que eu. O William também pensa. O Celso também pensa. Todos nós pensamos que nós estamos aqui por uma causa. Servir a Deus. Ele morreu por nós, nos tornou seus filhos, nos trouxe para sua casa, fazemos parte da família de Deus. Eu era órfão, agora eu tenho uma família, eu tenho um pai que cuida de mim, e a igreja também está cuidando de mim como aquela mãe amorosa, né? A mulher virtuosa que faz de tudo, trabalha de noite, trabalha de dia, levanta de madrugada. A sua renda gera fruto, né? Dá lucro para o seu marido. Nós fazemos parte desta igreja. A mulher que gera lucro para o seu marido. O Senhor Jesus, Ele é o noivo. Nós somos a noiva. Nada pode mudar esse nosso sentimento. Esse é o pensamento central que a Bíblia mostra para nós. A vontade de Deus é esta. Deus amou o homem de tal maneira que Ele veio aqui para resgatar o homem, que estava morto em delitos e pecados, e fez desse homem regenerado parte do seu corpo, a igreja maravilhosa, que é ali a mulher virtuosa de Provérbios 31. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, uma vez que eu esteja envolvido neste projeto, eu estarei totalmente protegido com toda a armadura de Deus. Eu não vou entender todas as coisas, mas eu estou guardado dentro dessa esfera. Em alguns momentos, não poucos, eu vou precisar dos irmãos. Eu vou precisar das irmãs e também até as crianças hoje estão envolvidas neste exército. Como é que é mesmo que seu filhinho fala, ô William? Já deu tudo certo. Tem um vídeo aí, o filhinho dele tem quantos anos? 5 anos, orando por 2 policiais, que eles vão fortão assim, né? Que dá medo na gente, né? Se fosse eu ou o Daniel, não, aquele ali vou oferecer oração, não. Aí chega o pequenininho lá, posso orar por você? Ele orou e depois falou assim, já deu tudo certo. Olha, irmãos, que coisa linda. Já deu tudo certo, viu? O Senhor está cuidando de você. Abra o seu coração para que Ele cuide de você todos os dias. Feche o seu coração para todo tipo de bombardeio, de ideologias. Tá? Não pense, mas tal coisa é boa. Não, o que fala para você é bom. Mas depois que você entrar lá, você vai ver que não é bom. Só que depois para sair não é fácil. Tá? Então, se nenhum de vocês tem esse tipo de pensamento, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Não deixe de maneira alguma nada dessas coisas entrar. Tá? Ó Senhor Jesus. Quero ler aqui um trecho do livro aqui com vocês. Já estou fechando, tá? Está aqui logo no meio do livro, página 24. Diz assim, tomai o capacete da salvação. Em Efésios 6:12 lemos, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Você tem de saber, querido jovem, querido irmão, irmã, casal. Você tem de saber, querido jovem, quem está por trás das ideologias, quem está por trás do racismo, do nacionalismo, nazismo, feminismo. Todas essas coisas fascinam a mente privilegiada dos jovens. Normalmente o jovem tem uma mente inquisitiva, quer saber das coisas, mas eu prefiro que você use a sua mente inquisitiva privilegiada para estudar a palavra de Deus, para defender mais o plano de Deus, para entender como Deus quer inserir o homem nele. Estou falando de algumas coisas aqui que não são simples de entender. Tá?
Como se tornar um vencedor? Como promover as coisas do mover de Deus entre os jovens? É preferível você usar a mente para essas coisas. Ó Senhor Jesus. Quero fechar mais uma vez aqui com uma oração. Se vocês puderem ficar em pé, vamos. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, eu clamo a Ti por cada irmão e cada irmã que aqui está, por cada convidado. Senhor Jesus, Senhor, ministra nos seus corações a palavra da vida, o Espírito que dá vida, Senhor, trazendo eles para a Tua presença. Tua presença traz para nós paz, traz segurança, traz vida, Senhor, e nos encoraja, Senhor, a perseverar, Senhor, na presença do Senhor, Senhor, pregando o Evangelho, edificando a igreja, cumprindo a Tua vontade. Senhor, abençoa cada um de nós que aqui está, nos supre com a Tua palavra, com a Tua vida, nos encha do Espírito e nos mantenha, Senhor, Senhor, até a Tua volta, fazendo assim, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós temos